Espírito Santo que conduz tudo. E talvez o assunto que a gente vai tratar hoje, você tenha a visão que você já aprendeu, que você já ouviu falar, mas o Senhor tem sempre a nos acrescentar. Ele tem sempre alguma coisa para nos mostrar. E com certeza quando a gente abre o nosso coração, Ele vai lá e bota mais um negocinho pra gente. E eu creio que essa noite Ele vai acrescentar muito na vida de cada um de nós. Amém? A gente segue no livro de Provérbios. Ele é muito rico, ainda tem muito conteúdo. E enquanto eu estava meditando nesse livro, o Senhor começou a falar muito sobre mim, sobre o que seria inteligência. A gente às vezes confunde a inteligência com a sabedoria, mas já foi falado aqui que a sabedoria é o próprio Deus. E a inteligência, ela é a capacidade de pensar, de raciocinar de maneira eficiente, cognitiva e socioemocionalmente. Enquanto a sabedoria, ela vem de uma compreensão profunda e sensata através do conhecimento. Então, qual é o ponto? Eu só consigo ter acesso à sabedoria quando eu tenho conhecimento. Quando eu desenvolvo a minha inteligência. Lá fora, a gente considera as pessoas muito inteligentes aquelas que estudam muito, que se esforçam muito, enfim, e que têm vários tipos de diploma. Mas a gente compreende, através da palavra de Deus, que não é só isso. Não é só o conteúdo que eu estudo a minha vida inteira que vai fazer com que eu seja inteligente. Eu sou formada em administração, mas existem muitos pontos da faculdade que eu fiz que eu posso dizer para você que eu não sou expert. Por quê? Porque a gente desenvolve à medida de coisas que a gente se esforça para adquirir conhecimento. E da mesma maneira funciona quando a gente está falando do nosso Deus, do Deus soberano. Então, antes da gente ir para Provérbios, eu gostaria de ler com você Colossenses 1, do versículo 9 ao 12. Rafael, você pode pôr para mim, por favor? Colossenses 1, do 9 ao 12. Na versão Almeida mesmo, depois eu vou para NTLH. Engraçado que eu preparei esse conteúdo já tem um tempo. E na segunda, na Atos, a pastora Deise falou sobre isso. E eu falei, nossa, que legal. O Senhor, Ele vai confirmando as coisas e trazendo mais luz quando a gente precisa. Diz assim: por essa razão, desde o primeiro dia em que o ouvimos... Mudou? Ah, agora foi. Por essa razão, desde o dia... Põe na Almeida, por favor. É a versão que eu usei aqui. Foi? Foi. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, isso é Paulo falando com a igreja, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aí ele continua: corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo,
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos de luz, dos santos na luz. Ele fala, cheios do conhecimento, de toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu acesso a sabedoria e inteligência espiritual quando eu tenho o conhecimento. Fora isso, eu não consigo acessar. E ele fala também, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o crescente conhecimento do que é o nosso Deus, da palavra dele, nos faz ter a sabedoria. Eu só consigo ter a sabedoria quando eu entendo que eu preciso desenvolver sempre o conhecimento na palavra. É dessa maneira que a gente consegue acessar. A palavra inteligência, ela é derivada do intelligere. Eu não sei nem se eu pronunciei certo. Que significa ler dentro, penetrar no fundo. Isso quer dizer o quê? Humanamente falando, eu estou tentando compreender e captar as experiências que eu tenho da minha realidade. Então, a gente aprende desde cedo que 1 mais 1 é 2. Isso é fato. Só que, quando eu falo da fé empregada, adquirida através do nosso Deus, eu entendo que não é só sobre aquilo que eu vejo, sobre a realidade que eu vejo. Porque eu consigo penetrar, entender, ler o íntimo da verdade do Senhor, quando eu desenvolvo, quando eu tenho desejo, curiosidade de aprender mais dele. E aí, eu não vou ficar presa apenas ao natural, ao caminho que está me levando. Então, eu vou ter o pleno conhecimento de quem é o meu Deus. Eu sei que, humanamente falando, talvez aquilo seja impossível, mas eu creio no meu Deus. E eu vou por esse caminho. Então, a inteligência que a gente adquire no mundo não é a mesma inteligência que a gente adquire com Deus. Por isso, a gente não pode considerar alguém muito inteligente, acima de tudo. Porque existe um versículo que fala que o Senhor, Ele vem para confundir as coisas que parecem ser muito coerentes nesse mundo. Então, a sabedoria, toda a sabedoria humana não se compara com o conteúdo que Deus tem para mim e para você. Vamos lá para Provérbios, capítulo 1 mesmo. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Aí você pode mudar para NTLH. Vou direto aí. Versículo 2. Diz assim: estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Viver de maneira inteligente é viver de maneira justa, correta. Aí você vê, o padrão do mundo não é esse. Ser inteligente muitas das vezes é passar por cima dos outros e seguir outros padrões. Mas o nosso não é. O nosso não é. Lá em Provérbios 4, versículo 13. Diz assim. Tá na LTLH? Tá. Versículo 13. Por isso que está diferente. Desculpa.
Lembre sempre daquilo que aprendeu. E a sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Todo conteúdo que a gente aprende na vida, ele tem um motivo. Você pode não gostar, você pode não achar que vale a pena, mas ele pelo menos vai contribuir para você nunca mais fazer aquilo. Ou para você olhar assim e falar assim, eu não vou seguir isso aí, eu não vou ser igual. Então todo o conteúdo, ele é como se a gente levasse na mochila o conteúdo da nossa vida e através do Senhor, através do Espírito Santo, a gente vai saber discernir o que deve ser usado ou não. Mas não despreze nenhum tipo de conteúdo. Lembre-se daquilo que você aprendeu. Lá em Provérbios 20, no versículo 5, diz assim: os pensamentos de uma pessoa são como a água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Isso é forte, porque eu posso ter muito conhecimento, mas se eu não souber empregá-lo de maneira correta, eu não vou agir com inteligência. Eu não vou conseguir extrair o melhor que eu tenho. Tem muita gente que tem muito conteúdo e não consegue ensinar. Por exemplo, ela é super inteligente, mas ela não consegue ensinar, porque ela ainda não sabe acessar esse conteúdo e retirar para o outro, de maneira que o outro consiga receber. E quem dá essa capacidade para a gente? É o próprio Deus. É o próprio Deus. É Ele quem capacita, não tem como. Em Provérbios 23, versículo 12. Diz assim: preste atenção no que lhe ensinam e aprendam o mais que puder. Foi até o que eu falei aqui no início. Às vezes você pode chegar na igreja e falar: poxa, o pastor vai falar sobre esse mesmo assunto de novo. Vão voltar nesse mesmo ponto, essa mesma série, esse mesmo versículo. Mas o Senhor tem sempre a nos acrescentar. Ele tem sempre alguma coisa. Eu não sei se acontece com vocês, talvez seja só comigo, mas alguém aqui já leu uma passagem bíblica, entendeu de um jeito, um tempo depois foi lá ler de novo e entendeu totalmente diferente? É Deus quem direciona, gente. É Ele que vai mostrando. É a luz mesmo que faz a claridade da gente ser diferente. A gente percebe o mover dele. Essa é a capacidade que só Ele pode nos dar. Lá em Provérbios 23, no versículo 23. Diz assim: compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Isso é forte, porque investir no conhecimento, às vezes, não é fácil. Requer tempo, requer sacrifício, requer muito de cada um de nós. Às vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente queria estar vivendo outra coisa, completamente diferente. Mas o Senhor fala assim: não é esse o momento é esse. E assim Ele vai direcionando. E aí Ele traz a instrução e o bom senso. E por que eu não posso vender? Isso vender, gente, eu não estou falando de comercialização. Eu estou falando de ignorar, por exemplo. Aquilo que a gente aprendeu lá atrás com os nossos pais. Você na época poderia não entender. Mas hoje você reconhece que Ele te ensinou muita coisa? É isso.
é você ter a certeza de que aquilo que você está recebendo, em algum momento você vai conseguir usar. Quando eu tenho esse entendimento, eu não vendo, eu não abro mão. Eu entendo como sendo um momento para o meu crescimento e amadurecimento. Faz parte do processo. E quando eu tenho tudo isso, aqui fala sobre você não vender, mas é importante você guardar para si, porque também você pode dividir. Você pode partilhar do conhecimento que você recebe, da instrução que você recebe. Então, eu só consigo ter o bom senso, como diz aí, o bom senso, quando eu tenho a instrução. Aí eu vou ter o bom senso. Agora, se eu não tenho a instrução, se eu não procuro conhecimento, o Senhor fica assim: como que eu vou falar com você? Como que eu vou te instruir? Como que eu vou te direcionar? Quantas vezes a gente pede: Senhor, me dá uma resposta, fala comigo, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Mas o que você tem feito para receber essa resposta? O que você tem feito para receber essa instrução? Hoje em dia, né, tem o Google Maps, tem o Waze, que ajuda no caminho. Mas se você não baixar o aplicativo e não colocar o endereço que você quer ir, ele não vai te direcionar não, gente. E tem que ter internet. Então, são coisas básicas, mas que a gente precisa refletir todos os dias. O que eu tenho feito para acessar isso? Isso é importante a gente refletir. Deus, Ele nos criou segundo a sua imagem e nos deu capacidade de transformar o ambiente e nos desenvolver no dia a dia. Se existe alguém com toda a capacidade humana, é o nosso Deus. Ele tem toda a capacidade. Eu digo humana porque nós estamos aqui, né? Mas Ele excede tudo isso. A questão é que a gente se limita. Limita o nosso entendimento. Eu li a Bíblia toda já 10 vezes. Não preciso ler de novo. Precisa. Tem sempre alguma coisa para você aprender. Então nós não estamos falando aqui de uma liturgia. Nós estamos falando do conhecimento profundo de quem é o nosso Deus. É igual sobre vários assuntos. Eu estou numa área, por exemplo, que eu achava que eu conhecia o Excel. Mas agora eu vejo que eu não conheço nada do Excel. Eu preciso aprender muito mais. Não, Rafa, é isso mesmo. Quando eu vejo aquelas fórmulas, aquele monte de coisa, aqueles percentuais, e faz delta disso, e faz delta daquilo, eu falo: meu Deus. É sempre necessário a gente se aperfeiçoar e crescer. Se isso acontece na nossa vida lá fora, isso também acontece aqui dentro da gente. Até porque no decorrer da nossa caminhada a gente vai mudando. A gente vai acessando outros ambientes, a gente vai tendo experiências diferentes com Deus. E aquilo que eu aprendi no degrau anterior pode não servir para o próximo degrau. Eu tenho que aprender de novo. Então é necessário fazer isso. Lá em Provérbios 17, versículo 27. Diz assim: quem controla as suas palavras é sábio,
E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Olha, não é uma coisa fácil, não estou dizendo que é. Mas o que está sendo dito aqui é que ficar quieto, morder a língua, já não é fácil, muitas das vezes. Mas ser inteligente é você ter a tranquilidade de pensar assim: o meu Deus vai me direcionar. Eu sei o que é necessário fazer. Eu sei. Porque o que causa na gente o desespero, o pavor, a ansiedade, é o fato de não saber. É o fato de não ter a certeza, de querer a resposta para ontem. Mas quando eu entendo que Ele tem a resposta, ainda que eu ainda não tenha recebido, eu vou me tranquilizar em quem Ele é. E aí vai ser muito mais fácil continuar. Vai ser muito mais fácil. E uma outra coisa que eu também aprendi por experiência própria. Às vezes a gente quer entender muito uma coisa, enquanto Deus está te explicando outra. E você não está entendendo, porque você está lá no outro canal. Aí ele fica quieto e não fala mais nada, porque ele fala: eu estou falando isso. Ela quer que eu fale sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. O nosso Deus, Ele é soberano e Ele sabe exatamente o que a gente precisa entender. E cada passo, Ele vai nos acrescentando. Em Provérbios 25:12, diz assim: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Isso é maravilhoso. Quando eu quero aprender, quando eu tenho desejo de aprender, eu dou valor ao que eu estou recebendo de conteúdo, ainda que eu não entenda. Quem aqui já recebeu feedback? É legal? Não. Não é legal você receber feedback, você dizer: você tem que melhorar esse ponto, esse aqui não é legal não. Mas é necessário para a gente conseguir crescer e seguir. É necessário. Então, o conselho de pessoas que não importa o grau que ela fez, que ela estudou, não importa a carreira dela. Gente, tem sempre alguém que sabe mais do que a gente. Tem sempre alguém para acrescentar alguma coisa na nossa vida. Então a gente precisa dar valor, precisa ver como é precioso isso. Hoje, sem a minha mãe, eu entendo o quanto é precioso uma palavra da mãe. Então, cada um aqui tem alguém que fala assim: poxa, aquela pessoa sempre me falava uma palavra boa, bacana. E é isso, sempre tem alguém que pode te acrescentar mais. Lá em Provérbios 27, no versículo 17, complementa muito esse versículo que eu acabei de ler, que diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então nós aprendemos juntos. Existe, o Senhor é igual o corpo de Cristo. Ele se conecta para fazer o crescimento. Então um aprende com o outro. E dessa maneira a gente vai crescendo. E na segunda-feira a pastora Deise contou uma história. Eu vou tentar contar, mas se eu contar errado, alguém me corrige. Ela falou sobre um barqueiro que estava em alto mar com 2 pessoas formadas. E eu não me lembro bem a profissão de cada um, mas eram pessoas bem estudadas.
E eles perguntaram para o barqueiro se ele tinha estudado sobre isso. Cada um fez a pergunta. E cada um, quando ele disse que não, disse: você perdeu grande parte da sua vida. E aí, eles estavam em alto mar. Em um dado momento, o barco começou a afundar. Começou a encher de água. E aí o barqueiro virou para eles e falou assim: vocês sabem nadar? E eles disseram: não sei. E aí, o que o barqueiro falou? Vocês acabaram de perder a sua vida. Ela falou uma frase que eu anotei: não existe todo o saber, existe saberes diferentes. E é isso, existe saberes diferentes. Quem está na jornada da vida muito mais à frente do que eu, tem muito mais saberes do que eu. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Porque já passaram por N experiências que eu nem imagino viver. Então a gente precisa estar aberto para entender o saber do outro, independente do quanto ele estudou ou não. E ser inteligente é caminhar com o Senhor, porque Ele tem sempre algo para nos acrescentar. Lá em Provérbios 2, versículo 2 ao 5, que eu vou ler. Vamos voltar de novo. Diz assim: escute aos sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pelo entendimento. E grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procura prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor. E aprenderá a reconhecê-lo. Eu só reconheço aquilo que eu conheço, gente. Se eu não conheço o meu Deus, eu não vou reconhecê-lo. O pastor falou sobre isso, eu acho que no domingo, sobre reconhecer a voz da Esther, da esposa, em qualquer lugar. Realmente é assim. Se eu não reconheço o meu Deus, eu não vou conseguir continuar na minha comunhão com Ele. Ou será alguma coisa muito frágil, que em algum momento eu vou falar assim: Deus não quer falar comigo, Ele não me responde. E aí o ser humano tem a tendência de, quando ele não tem a resposta de alguma coisa, ele desiste. E essa é a grande dificuldade que a gente encontra quando não tem esse conhecimento. Em Provérbios 9, versículo 10, diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Eu posso ter muita compreensão, mas quem me diz como usar é Deus. É Ele que me diz como usar. Eu posso saber de várias coisas. Eu sempre digo no meu trabalho: eu não sou de estatísticas, eu sou muito mais de humanas. Eu consigo me relacionar muito bem, mas eu só consigo fazer isso porque é Deus que me orienta. Por mais que eu fosse de estatística, gente, tem coisas que você vai olhar 10 vezes e você não vai ver. Quem vai te mostrar é Deus. É Ele quem faz isso. Depois vamos para Provérbios 19, versículo 8. Estou de olho na hora. Quem procura ter sabedoria, ama a sua vida. E quem age com inteligência, encontra a felicidade. Eu não sou uma pessoa feliz. Então, você precisa usar da inteligência. Precisa entender o porquê que você está infeliz e pedir a Deus que sare isso. Porque muitos
Os homens de Deus conhecem muito a Bíblia, têm todo o entendimento, mas caem em depressão, tem vários problemas por aí, porque tem o conteúdo, mas só Deus ajuda a acessar, gente. Só o nosso Deus ajuda a acessar. E através desse acesso, aonde eu consigo introduzir o conteúdo que eu tenho ao meu Deus, aí eu encontro a felicidade, porque eu entendo o meu propósito, eu entendo por que eu estou seguindo naquele caminho. E aí, para finalizar, já estou terminando, ter inteligência é ter a mente guiada pelo Espírito Santo, tendo Ele como mestre, mentor e conselheiro. Caso contrário, a gente vai correr o risco de ser muito inteligente lá fora, de ter muito conteúdo, mas só de coisas básicas. Uma outra coisa que a pastora Deise falou lá foi sobre o Big Bang. Todo mundo já ouviu falar sobre o Big Bang? Todo mundo sabe, né? Como funciona a teoria daquilo ali, como que foi criado. Mas quando eu conheço, meu Deus, eu digo assim, cara, aquela teoria ali não faz sentido. Não tem como. Dizem que foi milimetricamente feito para que tudo pudesse rodar desse jeito. Eu não consigo ver isso. Então, como eu consigo fazer essa avaliação? Quando eu tenho uma base de inteligência, porque o que eu acho importante não é ser ignorante, a gente precisa ter conhecimento. Eu não consigo avaliar algo sem ter o conhecimento disso. Eu só consigo ter uma avaliação e perceber o que Deus está falando comigo quando eu tenho algum tipo de base. Então, por isso é importante ter o conhecimento. Mas o conhecimento teórico lá fora não deve ser. O entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Não é nada, não é nada. Ele pode quebrar toda uma teoria já pronta da ciência, quando Ele quiser, porque é Ele que fez tudo. E o último versículo, Provérbios 28, versículo 7. Diz assim: o moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Gostaria que vocês refletissem sobre esse versículo no decorrer da semana. Porque obedecer à lei de Deus é o mais inteligente. Mas isso requer sacrifício. E eu preciso refletir diariamente. Por quê que eu decido ser inteligente? Por que eu decido obedecer à lei de Deus? Eu não quero envergonhá-lo. Eu não quero sair do caminho que Ele trilhou para mim. E aí eu prossigo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia.